Muito bem. Muito bem, vamos dar início então à nossa atividade desta noite. Pediria que todos desligassem os seus microfones, por favor. Vamos iniciar com aquela nossa oração, a meditação costumeira que fazemos, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade que estamos tendo nesta noite de estar mais próximo dele e ter o grande momento de aprender um pouquinho mais das suas palavras, do seu evangelho e do amor e da luz que ele nos dedica, né? Vamos então, por alguns minutinhos, nos entregar na mão dele, pedir a ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos conceda as energias suficientes para o nosso estabelecimento de felicidade, de saúde física e espiritual. Vamos lá, vamos meditar e orar. Muito bem, né? Muita gratidão a Jesus por essa paz que nos envolveu neste momento, esta energia que nos tocou e nos fortaleceu. Gratidão também a toda a equipe médica da Casa Bezerra de Menezes, que nos assiste todas as semanas, nos dando aqueles momentos de paz, de tranquilidade, para a gente superar todas as nossas dificuldades. Muito bom. Nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho. E hoje nós estamos no subtítulo: Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Então o item 7 nos traz assim: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar, aquele que vos quer tomar emprestado. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 42. O item 8 nos diz assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribui
o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal, se vos queiram fazer, e se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isso sempre por esta causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo o medo. E se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que há uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida. É dizer, sobre outra forma, que não é preciso retribuir mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirige vossos olhos para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Muito bem. Maravilhoso esses dois itens, né, sobre esta parábola aí de a gente oferecer a outra face, né, quando a gente apanha na face direita, oferecer a face esquerda. Mas o nosso amigo Davidson vai nos trazer as reflexões e o entendimento desse texto maravilhoso. Legal, muito bom. Então vamos lá. Olha, os discípulos estranharam quando Jesus disse: ao bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Era uma mudança extremamente radical. Jesus era um revolucionário, ele estava provocando uma mudança enorme, enorme, que foge das nossas compreensões, uma vez que nós estamos aqui nos dias atuais. Os discípulos estavam acostumados com a lei de Moisés, que foi um progresso, hein? Sempre lembrando. Antes da lei de Moisés, se você olhasse feio para alguém, esse alguém ia lá e dizimava a sua família. Então, quando Moisés trouxe, foi um progresso. Você vê que os progressos vão ocorrendo num tempo justo, no tempo de Deus. Então, eles estavam acostumados com a lei de Moisés, que dizia dente por dente, olho por olho, em outras palavras, revidar na mesma moeda. E, na época, reforçando, era um conceito de justiça. Temos que considerar os estágios intelectuais e morais coletivos que eles estavam. Não tinha jeito de... Ninguém consegue ser o que não é. Então, eles estavam naquele estágio intelectual e moral. E Jesus estava trazendo essa lei do amor, que ele fez questão de vir pessoalmente, porque não poderia ocorrer falha. Não poderia ocorrer falha.
A gente sabe que o ser humano, mesmo que vieram de capela, o risco era grande, os 7 pecados capitais. Tanto é que a gente vê Pedro ali sucumbindo, né, num dado momento. Eu não quero aqui dar muita volta. Paulo, quando volta do deserto, encontra a igreja rezando a cartilha para os fariseus. Aí Paulo, o que está acontecendo, Pedro? Falou, é que nós estamos precisando de recursos, olha o tal do dinheiro. E aí Paulo entra naquele questionamento, o Tiago Menor, que era o elo entre os fariseus e a igreja. Então surge aquela discussão, e o Pedro teve que ser muito político. Ele falou, os dois estão certos, e o Tiago Menor e Paulo, mas quem faz a oração final é o Paulo. Ele se mandou muito bem, senão era para a gente ter 2 cristianismos, era para ter. Então, olha, em suma, Jesus veio pessoalmente, olha a importância da lei do amor. Eu sei que muita gente não dá devida importância. E importância em todos os aspectos, inclusive para os nossos inimigos. Essa nova lei, ela atacava de alguma forma o senso comum, como amar o meu inimigo. E a gente sabe que isso trata-se de uma necessidade de evolução da humanidade, da inteligência do amor. Essa lei, ela ataca diretamente que ponto? O ponto do orgulho. Eu me lembro que eu achava que eu não tinha orgulho, aí eu descobri que eu tinha. Eu não vou poder contar a história, senão vai tomar muito tempo. Então, olha, vem, cutuca o orgulho. Os nossos inimigos são instrumentos maravilhosos, que nos traz a verdade, pega nas nossas fraquezas. E a gente tem o hábito de não querer agradecer a presença do inimigo. E, sim, muitas vezes é até necessário um afastamento psicológico, porque algumas situações acabam gerando até desequilíbrio. Então tem que tomar cuidado, cada caso é um caso. Eu não vou esticar muito, não. Mas o importante é que ele fere a nossa autoestima. Eu falo importância, é uma das importâncias. Essa lei, a lei, ela mexe com a nossa autoestima. Quando nós recebemos uma agressão, a nossa primeira ideia é de revidar, naturalmente, isso é. Desde que não tenhamos também autocontrole. Então, eu estou citando aqui 2 palavras, autoestima e autocontrole. Se eu não tenho autocontrole, eu já perco a boa, não, meu pavio é curto mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, de onde eu vim, meu pai era assim, meu avô era assim, aquela conversa furada. Então, veja bem, é muito comum isso, hein? Então, nós estamos falando aqui de autoestima, porque cumprir essa lei de Jesus fere a nossa autoestima e, de alguma forma, faz a gente se desenvolver o autocontrole. A baixa autoestima é como você... Eu vou pegar uma frase muito popular. É como você dirigir a vida com o freio de mão puxado. Você não é pleno, você não acredita muito em si, não tem muita autoestima, não se estima muito, não se aceita muito. Então, quando ocorre isso, mexe com nossa autoestima. Você passa também a questionar, peraí, né? Eu não me aceito, e surgem problemas aí enormes, não é tão simples assim. Na teoria, tudo é uma maravilha. Agora, ter alta autoestima não é ser dependente de elogios das outras pessoas. Sim, simplesmente ser confiante e se sentir bem. Por sua vez, ter capacidade de se controlar, dá um poder incalculável. Saber que não cederá. Eu estou aqui imaginando situações, hein, que nós podemos ser ofendidos. Hein? Nós não estamos de alguma forma tem a ver. Lógico que Jesus, na época, não poderia entrar nessa área da psicologia. Mas você saber que não cederá a provocações de qualquer um que seja, inclusive de obsessores, traz uma segurança, equilíbrio e paz. É muito interessante. Quando eu percebo a presença de alguns obsessores, isso aí o Espiritismo me ajudou muito. Falei, irmão, o que você quer? Eu chego a conversar.
É muito comum. Várias noites acordei e a gente acaba conversando. Né? Mas, de alguma forma, eu melhorei muito o meu equilíbrio, porque um tempo atrás era fácil colocar palavras na minha boca. Sabe, pensamento rápido, de repente você está falando, não, mas eu não queria falar isso. De alguma forma, isso tudo nós estamos falando em autocontrole. Segurar a língua é um perigo. Ela vem, não é à toa que ela vem escondida atrás de 2 paredões, os dentes e os lábios. Então, não é fácil. Na convivência, que é a grande escola, hospital e prisão, que a gente comenta constantemente. Né? Na convivência, nas relações que a gente evolui na inteligência do amor. Todos nós podemos ter autocontrole, mas requer muita perseverança e, antes de mais nada, investir em se autoconhecer. Nesses períodos que nós estamos adentrando, tudo aceleradinho, que o tempo o tempo passou a ser uma moeda muito mais valorizada, mas você tem que ter uma outra ótica em cima do tempo. Porque um dia hoje equivale a meses. Então nós temos que voltar mais vezes para o nosso departamento eu e ficar de olho, porque nós estamos sim mudando muito e vai ocorrer, nós já comentamos várias vezes, uma separação joio do trigo. Vai! Tá? Quantas pessoas achavam que tinham fé e de repente na pandemia ficaram balançadas? Quantas pessoas? Eu digo balançado. Então, tudo isso está contribuindo muito para a nossa evolução. E aí vem a pergunta, o que é o autocontrole? Lembrando a sequência, ó, autoconhecimento para ter autocontrole, como eu vou controlar alguém que eu não conheço? E eu conseguindo autocontrole, eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima. Então a sequência é essa, já comentamos algumas vezes atrás. Mas o que é autocontrole? Essa capacidade de ter domínio sobre si mesmo. Lembrando que se você não consegue dominar a si mesmo, fica tranquilo que alguém vai te dominar aí do plano espiritual. No mínimo do plano espiritual. Ou encarnado também, né? Porque obsessão pode ocorrer de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, enfim, tá? O risco é grande. Então, essa capacidade de ter domínio sobre si. Uma pessoa que se autocontrola, ela consegue manter seus sentimentos, as emoções que são intensas e duram pouco, e os desejos, e mesmo os comportamentos, sob controle. É uma pessoa que vai longe, ela conquista um espaço danado em qualquer ambiente que ela entra. Ela é tida, ela passa muito respeito, muita seriedade, enfim, ela tem controle. Nós não vamos querer conviver com um descontrolado, pôr numa empresa um descontrolado, ter um descontrolado na empresa, na família. E para conseguir o autocontrole, a pessoa tem que se conhecer muito bem. Porque nós estamos falando aqui dessa necessidade. Senão não vai adiantar. Você não vai conseguir virar outra face. No bom sentido, hein? Porque o texto ele é bem explicativo. Para conseguir autocontrole, a pessoa tem que se conhecer muito bem. É um processo dinâmico. Se você acha que você está como estava antes da pandemia, você parou no tempo, irmão, já morreu e não está sabendo. Muitas vezes mudou de plano, não está sabendo. Não tem sentido. Você tem que se achar que você é do mesmo jeitinho. Não, alguma coisa mudou. Por isso que tem que averiguar. Lembra do sinaleiro? Toda noite, né? Chega lá, o sinaleiro, o semáforo, é uma analogia. Só para você ter uma metodologia. Vermelho, o que eu tenho que parar de fazer? Amarelo, o que eu tenho que ficar esperto, prestando atenção ao meu redor? Quem que está batendo, aquele inimigo? Enfim, verde, o que eu tenho que passar a fazer? Tem que aplicar e depois que você pega no final da semana, no final do mês e dá uma olhada, você vai perceber mudanças sim. Opa, o período é de grandes mudanças. E quando alguém sabe quais são, é importante o autocontrole, quando alguém sabe quais são as situações que despertam mal-estar ou risco de desequilíbrio, você percebeu? Você pode evitá-la. Você pode falar, eu vou contar até 3, já entra preparadinho na reunião. É mais ou menos isso. É importante, tá? Eu estou aqui colocando situações que a gente sabe. Começa aquela discussão, fala, cara, é melhor eu não entrar, porque outro dia mesmo, antes da eleição,
Eu estava numa empresa, me puxaram para um bate-papo ali, eu percebi o clima, falei, pessoal, na boa, eu não vou entrar nessa, eu tenho que partir, que Deus abençoe todos vocês. Estamos numa democracia. Queimei o chão. Eu ia ser envolvido ali com uma energia, e eu percebi que a energia estava pesadíssima. E o risco de você perder o controle ali era grande. Por que eu vou entrar numa dessa? Gente fanática dos dois lados. Ah, não caí nessa, não. Aprendi, mas também já tem mais de 60, já apanhei bastante. O autocontrole, ele só funciona em situações, ele entra em ação de alto estresse emocional. Nós temos que ter consciência disso. Pequenos autocontroles a gente tem, mas eu digo esse autocontrole que Jesus está sugerindo. Por isso, saber quais são as situações que desencadeiam essas emoções vai permitir você aí evitá-la ou enfrentá-la. E se parar para pensar, vamos refletir um pouquinho mais em cima dos benefícios do autocontrole. A pessoa se mantém calma em situações nada fáceis. Ela se mantendo calma, as células do corpo funcionam bem. Isso é traduzido como saúde. Universidades de Duke, de Georgetown, em Washington, e mesmo em Stanford, Estados Unidos, estão batendo muito nessa tecla, através da tal da inteligência emocional. São falas diferentes, mas que Jesus já colocava naquela época. E também, você tendo autocontrole, ajuda você ter mais clareza nos seus pensamentos e, logicamente, você mantém boas relações interpessoais. Eu acredito que muitos políticos, se eles não são psicopatas, desculpa, eles têm muito autocontrole, viu? Porque não é fácil estar na pele deles, qualquer um dos lados. As pressões são enormes. Então eu fico imaginando, esse cara, como é que pode conseguir dormir com tudo isso? Mas tem gente que dorme, não vai lá saber. Eu não sei, é autocontrole ou uma psicopatia? Aí dá uma alta conversa. Mas nós estamos falando de autocontrole. E você, com autocontrole, toma melhores decisões. Você não precipita. Lembra? A pressa inimiga da perfeição. Você se controla, respira, fala, me dá 2 minutinhos aí. Vai lá, joga uma água no rosto. Ajuda a se concentrar nos dias atuais. Pessoas estão tendo dificuldade. As pessoas não conseguem orar. Começa, Pai Nosso, está no céu, já começa a lembrar do dia seguinte. Porque falta autocontrole. E o que eu faço? O que eu devo fazer para ter autocontrole? Eu estou pegando a linguagem de Jesus, não sei se vocês perceberam, levando para um lado bem prático. O que eu faço para desenvolver meu autocontrole? Eu tenho que viver mais conscientemente. Eu não posso entrar no modo automático, sabe? Modo robô. Sabe? Não pode. Lembra? Orar e vigiar? Não pode. O que é viver de uma forma mais consciente? É você utilizar todos os sentidos. Eu vou falar cá entre nós espíritas, dá para a gente falar. E o sexto sentido também, olha. Todos os sentidos, a visão, o olfato, a audição, enfim, todo sentido, procurar. E o sexto sentido, a intuição. Então é muito importante viver conscientemente. A intuição já traz do inconsciente. Eu sugiro também, por que não? Tá? Então, olha, viver consciente e, em parte, inconsciente também, aproveitando as informações do inconsciente. Com isto, você tem mais autocontrole. E vai ajudar você a reduzir aí possibilidades de situações que possam levar você a perder a boa, perder o equilíbrio, surtar. É muito comum no meio da psicologia, a pessoa surtou e desequilibram. Esses grupos, quando se reúnem, que não têm autocontrole, eles são contaminados pela egrégora. Em estádio de futebol, as pessoas vibram, elas são conduzidas, uma energia intensa. Não é fácil ter autocontrole em estádio de futebol. E uma outra forma também de se conseguir autocontrole é você utilizar ao máximo as suas forças internas. Há situações que são fáceis de controlar, outras não. Então, todos nós temos limites. E nós temos que conhecer. Por mais que você tenha autocontrole, pode ser que surja uma situação que ultrapassa. Então, você tem que perceber, tem que ficar de olho. Utilizar, mas eu diria aí, conhecer bem suas forças internas. E usar a sua maturidade emocional,
que é a habilidade de identificar, compreender e regular as suas emoções e a dos demais. Que aí eu vou dar uma dica. Quando eu deixo de fazer uma oração por hora, mesmo trabalhando em reuniões, não é fácil. Bom, cara, é uma sugestão. Eu consigo essa maturidade emocional, que poderia ser chamada de inteligência emocional, com muitas orações, eu saio fora, estou no meio de uma reunião, pá, eu faço uma oração, dura 30 segundos, eu não perco nada, eu consigo ficar em duas situações, procuro sentir uma oração, peço ajuda para manter a frequência elevada, porque se eu baixar a frequência, entrar no clima, aí esquece a maturidade emocional. Tudo bem? Olha. E ser preventivo. O que é ser preventivo? Bom, prevenir é melhor do que lamentar, ou seja, afastar-se de situações, vezes que você possa, como eu comentei aqui, esse caso político, que podem lhe fazer você sair do normal. Eu tinha certeza que eu ia me envolver ali. Eu estava rico em argumentos. Então, ali, só pelas falas, eu falei, ixi, vai dar. E com fanáticos não adianta. Eles não ouvem. Eu ia ficar falando argumentos. Eu estava bem argumentado. Eu falei, é hora de sair. Eu fiquei tão feliz por ter vencido aquela situação e uma vontade de ficar ali e discutir. Mas, olha, Jesus pediu, em resumo, que nós pagássemos o mal com o bem. Tratar o inimigo como irmão. E desejar-lhe o bem. E nós temos que agradecer o inimigo, né? Porque nós já comentamos na última quinta-feira que são eles que contribuem com os nossos progressos. Os nossos amigos, geralmente, eles se comprazem, eles não querem gerar indisposição com a gente e não trazem a verdade. Já os inimigos, não, por isso nós temos que agradecer. Olha, não é fácil essa inversão, mas a gente tem que começar, tem que dar um passo. Não é fácil. Mas é um exercício que precisamos começar a praticar. Inverter. E é só pedir aí em cima, por favor, me ajudem. Eu, por exemplo, no meu trabalho, estou entrando numa reunião. Na boa, a situação é delicada, vão surgir discussões. Eu preciso tomar muito cuidado para não revidar. Eu peço ajuda, faço uma oração, não entro de bobeira em reunião. Familiar, Natal, em todas as situações, não é verdade? Não podemos dormir de botina, porque aquele irmãozinho bonzinho pode, se ele vacilar, ele pode ser utilizado por um irmãozinho do plano espiritual, sabe aquele parente encarnado durante o Natal, e de repente ele bebe alguma coisinha, vou tomar uma champanhe, e o bichinho se embebeda, e aí é utilizado pela espiritualidade para bater em você. Você tem que entrar preparado. O mundo é dos preparados. Eu já viu um despreparado sair bem? Me conta aí, me mostra a receita. Eu não conheço. E essas dicas de Jesus são exatamente para isso. Então, ser valente consigo mesmo, vencendo a si próprio, essa que é a grande jogada. E vencer a si mesmo é vencer o seu orgulho. Nós viemos aqui para reduzir o orgulho e o egoísmo. Se nós conseguimos reduzir um pouquinho, show de bola, né? Além do mais, Jesus quis dizer que não devemos desejar e muito menos planejar o quê? Vingança. E muitas vezes a gente, não, eu não sou vingativo, eu sou espírita cristão, aquela conversa bonita, né? Mas mentalmente você está ali, eu vou torcer, e aí alguém fala que aconteceu, eu falo, não falei. Você acaba mandando energia, não é por aí. Falando nessa área, tem uma frase que popular que eu captei aí no tal do Google, que é bem simples. Minto, essa frase aí estou em dúvida. Desculpa, agora que eu me lembrei. Se é de Confúcio ou se é um provérbio japonês. O próprio autor que mandou essa frase no Google, ele não define. Mas está escrito de uma forma, eu acredito que é de Confúcio. Porque Confúcio foi um dos emissários de Capela que veio antes de Jesus preparando, né, na China a vinda de Jesus, o cristianismo. Então, acredito eu, mas, enfim, precisaria estudar, se aprofundar, pesquisar, ou melhor dizendo. E está escrito lá, antes de sair, olha que frase linda, antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Olha que legal, né? Antes de sair em busca de vingança,
cave 2 covas. Uma para você, uma para o irmão, que você está querendo vingar, moro? E tem uma muito interessante do Benjamin Franklin. Esses são pessoas enviadas. Ele coloca da seguinte forma: o esquecimento mata as injúrias, que nada mais é do que calúnias, desrespeito, desacatos, né? Então o esquecimento mata as injúrias. A vingança multiplica-as. Porque você vingou, nós já comentamos várias vezes, fica aí várias reencarnações, ora você está desencarnado, bate no irmão, porque ele aprontou com você. Aí inverte, ele vai para o plano espiritual, ele bate em você. E fica essa brincadeirinha de criança espiritual, aí em várias reencarnações, e o perispírito sofre da pessoa, a pessoa vai ficando horrível, coisa feia. Para quem tem evidência, enxerga esses perispíritos todos aí praticamente destruídos, horríveis, assustadores. Hein? Então tá aí, olha, Benjamin Franklin, o esquecimento mata as calúnias, desrespeito, a vingança multiplica as injúrias, olha. Portanto, envenena o nosso espírito, desejar revidar. Envenena, veneno prejudica, né? Veneno prejudica, mata se é físico, dependendo do veneno. Querer justiça com as próprias mãos. Isso já está, com a graça de Deus, desaparecendo coletivamente. Agora, esse progresso individual é opcional nosso, depende de nós. Né? Lembrando sempre que o nosso espírito se alimenta de amor. Se a pessoa ela vem com fogo, você leva água, surge aquela energia maravilhosa. É muito interessante, quando você faz uma gentileza, você para o veículo para uma pessoa passar e ela agradece, é a coisa você sente aquela energia, que energia boa, que é a prática do bem. Né? Praticar o bem faz muito bem. E o nosso espírito se alimenta de amor. O que tem de espírito de alma, desnutridas de amor, que é uma coisa bárbara. Se fala muito em fome, eliminar a fome, mas a fome espiritual é maior. Eu não vejo ninguém fazendo campanha nesse sentido, né? Igualdade, todo mundo ganhando o mesmo salário, aquela conversinha. Isso é utópico, meu gente. O riquinho de vida anterior, ele tem que vir pobrezinho nessa vida, para ele aprender. Ele gastou a riqueza em outras coisas, em luxúrias, em drogas, bebidas, aquela coisa que vocês conhecem. Né? Então, faz parte. Então, olha, alimentem as vossas almas com amor. É isso que Jesus pregou. E a gente tem uma dificuldade, eu estou falando por mim, dificuldade de compreender. Eu não sei o que mais Jesus teria que fazer. Depende agora de nós. Será que vai vir Allan Kardec versão 2, simplificando mais isso ainda? Eu não sei, eu estou em dúvida, viu? Eu questiono. Já pensou? Kardecismo 2. Não perca, Netflix. Por outro lado, não estamos aqui para ter sofrimentos desnecessários, físicos ou psicológicos. Em certas situações, fala, não, isso é um karma. Não, tem que pedir orientações. Tem um dado momento que não tem sentido você ficar ali. Né? Bom senso. Vamos resumir, porque o tempo não para. Olha, nós estamos aqui na vida para aprender, se curar e se libertar. E Jesus, quando trouxe, olha bem, quando ele trouxe a simplicidade / humildade lá na manjedoura, que era o local onde alimentava os animais, ele nasce ali, fala, olha, sejam simples, humildes. E aí ele sofre todo aquele martírio até chegar no Calvário. São 2 palavras, olha, simplicidade e humildade. Eu estou colocando, são palavras diferentes. Tá? Mas olha, simplicidade e martírio, sacrifício. Quando ele fala, olha, o meu jugo é suave. Ele não está dizendo que vai tirar o jugo, se a gente seguir as palavras de Jesus, porque o jugo é necessário. Nós estamos aqui, nos arrependemos, estamos em expiação, estamos reparando. Né? Então, olha, o jugo vai continuar, que é aquilo que amarra o boi não tem como se movimentar ali para ter controle, controlar o boi. E a carga será leve. Então, não está dizendo que vai tirar a carga. Então, nós temos que saber que a qualquer momento pode vir uma situação aí que vai exigir equilíbrio da nossa parte. Na época que Kardec escreveu isto,
Já estamos terminando, viu? Vou dar uma aceleradinha. Na época que Kardec escreveu a doutrina, existiam duelos. O camarada era convocado a duelar. E o duelo acontecia quando a honra era ofendida. Então, tornava-se necessário, perante a sociedade, imagina uma cidade pequena, você tinha que mudar de cidade, porque o pessoal te discriminava. Hoje discrimina. A sociedade até hoje é discriminatória. E cada vez mais criam mais divisões. LGBT, não sei o quê, e pá, divisões, é preconceito, é uma coisa em que fortinho, fraquinhos, eles vão arrumando divisões. Imagina a época. Então, olha, não foi fácil essa introdução da lei do amor de Jesus. E se você fugisse, imagina uma cidade pequenininha, era considerado covarde. As mulheres não olhavam mais para o cavalo, o cara não, ele ficava, né? Eu digo ali, ele está naquela fase de adolescente, paquerando, era discriminar. Então exigia muito derrubar o orgulho. Hoje já está um pouco mais fácil, né? Hoje não fazemos os duelos com as armas, mas fazemos duelos verbais e mentais. Opa! A gente sente, quem é médico capta energias aí, muitas vezes você fala alguma coisa no trabalho, a pessoa interpreta mal, sabe? Tem pessoas que estão ali no TPM, qualquer coisa você fala, e ali joga aquela energia. Eu lembro outro dia numa reunião, eu fiquei ali, eu gastei 1h30 para me desprender da energia que jogaram em cima de mim. Eu falei uma coisa boa, do bem, falei para orar, te juro, vocês não precisam, pessoal, vocês precisam orar mais. Para quê? Então, olha, mas não vamos dizer tanto. Portanto, o ideal é ir freando quando surgem tais tentações de se desequilibrar, investindo aí no autocontrole, em todo esse cuidado. Não ficar relembrando, porque aí a gente fica criando fixações mentais dessas situações desagradáveis. Quase que eu relembrei, mas graças a Deus já sentei com a pessoa, já equalizei as energias, já nos cumprimentamos, enfim. A gente tem que buscar apaziguar. Para que eu vou ficar gerando? Com todos esses estudos aqui, nós temos que gerar amizades, né? E ir vencendo pouco a pouco nós mesmos. Eu só quero contar 2 historinhas bem rápidas. Olha, acredito eu, estou dentro do tempo, 2 minutos cada uma delas. Naquele livro, Memórias de um Suicida, o tal de Camilo, ele provoca um suicídio, e aí ele vai para o plano espiritual, vai para um hospital, e lá ele consegue uma regressão para enxergar vidas anteriores. Hoje a psicologia moderna faz, eu nunca fiz, eu não aconselho, por nunca ter feito. Já tem amigos que fizeram regressões aqui encarnado. Mas o Camilo está lá no plano espiritual, no hospital, e ele faz uma regressão, e ele se vê no meio daquela população acompanhando Jesus, maltratando Jesus, e ele estava xingando a mãe de Jesus, Camilo, a mãe de Jesus, Maria. A única que veio em missão de capela. Chico Xavier, Dr. Bezerra, todos vieram exilados. Tem uma diferença enorme aí, tá? E vieram e cumpriram a missão, estão cumprindo, dando um show de bola. São grandes exemplos. Mas Maria, a única que veio em missão. E aí, quando ele viu aquilo, né? Interessante. Olha só como a jogada de Jesus. Em que hospital que o Camilo estava? Hospital lá no plano espiritual chama Hospital Maria de Nazaré. Olha que interessante, né? E aí vamos lembrar de Ananias. Saulo de Tarso, antes de virar Paulo, ele que divulgou o cristianismo, como? Ele chegava numa cidade, o pessoal ficava falando, o Saulo está aí, Saulo de Tarso, né? Todo mundo saía correndo e iam para outras cidades. E essas pessoas levavam o cristianismo com elas, porque eram cristãos. Então, por exemplo, estou aqui em Bauru, Saulo chegava em Bauru, eu corria para Pederneiras, eu levava o cristianismo para Pederneiras. E com isso, toda a Gália, que é uma parte da Europa na época, e o norte da África, foi recebendo o cristianismo. E Saulo, olha que interessante o projeto de Jesus. Saulo chega em Damasco, quando ele chega no trevo, ele tem aquele contato com Jesus, vem aquela luz intensa, cai do camelo, ele fica cego. Jesus fala, Saulo, por que me persegues? Tem aquela conversa, e ele fica cego, Saulo, e ele orienta, Saulo,
entra em Damasco. Mas só isso, Senhor, só isso. E Saulo entra em Damasco. Quem que vai levar a água que joga nos olhos? E Ananias, detalhe, desculpa, eu acabei não comentando. Saulo foi para Damasco para pegar quem? Ananias. Era o foco dele. Ele sabia que Ananias estava curando, ajudando pessoas mais carentes, estava fazendo um trabalho maravilhoso, levando o cristianismo. Então Saulo foi para Damasco para buscar Ananias, e aí ele fica cego. Jesus orienta Ananias, falou: olha, simplesmente jogue água, com orações, lógico, nos olhos de Saulo, para ele voltar a enxergar. Olha que interessante, olha, Jesus coloca o inimigo, entre aspas, seriam inimigos, entre aspas, juntos. Esse é o grande projeto de Jesus. Portanto, nós estamos aqui, com certeza, dentro do projeto de Jesus, com alguns inimigos que eu pisei na bola, me cobrando como obsessor. Eles vêm me cobrar, lógico, e tem que cobrar mesmo. E estão fazendo eu melhorar de alguma forma, abraçar o cristianismo, porque se não fosse eles, eu estaria aí novamente repetindo de ano, repetindo de reencarnação, né? Reencarnação, mais uma reencarnação desperdiçada, né? Graças a esses irmãos, eles estão cobrando. E uma frase de Gandhi que eu gosto muito, Gandhi, lá esse outro enviado também, olha, de olho, lá da Índia, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Eu vou repetir porque o Gandhi, uma frase dele, ó, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Eu paro aqui, eu desejo muitas orações para os nossos inimigos, muitas orações, não deixem de fazer, pelo menos antes de dormir e de manhã, que não custa, são 30 segundos, eu ofereço Pai Nosso para os meus inimigos. Peço desculpa, irmãos, eu era imaturo perante as leis de Deus, não estou sabendo o que eu fiz, mas eu peço desculpa. Fica aqui junto comigo, você vai junto comigo buscar Jesus, que eu estou me esforçando para buscar Jesus. Experimente comentar isso com eles, e com isso nós vamos criando correntes de cristãos. Que Deus abençoe a todos. Eu estava na rua, eu vou apenas fazer uma oração hoje, tá bom? Tudo bem, André. Sem problema, André. Ok. Mas Então, temos certeza, André, que ele está junto de nós. Com certeza, tá? Ele, Dr. Bezerra, todos. Então, Sim. vou pedir a todos, assim, que nesse momento entreguem-se a Jesus. É um momento importante. Gostaria que todos sentissem a presença do Mestre, do médico, da qual está a nos envolver, em conjunto com toda essa corrente de espíritos abnegados, que coordenado pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, médico dos pobres, médico dos necessitados, está a distribuir todos esses fluidos curadores. Temos no grupo, como também muitos que nem no grupo participam, que nesse momento se encontram necessitados. Uns necessitados dos fluidos físicos, materiais, porque o corpo está com alguma deficiência ou alguma enfermidade e vem a nos incomodar muitas das vezes. Outros necessitados dos bons pensamentos, outros dos bons sentimentos, outros necessitados de um despertar para os ensinamentos divinos, que estarão sempre a nortear as nossas vidas. Então vejamos que todos nós somos necessitados. E o nosso divino e amado Mestre estará a distribuir a cada um aquilo do qual de melhor se faz neste momento, para que assim
possamos nós nos reconfortarmos espiritualmente. Possamos nós nos reconfortarmos fisicamente. Porque nesses fluidos curadores, os medicamentos de Jesus se fazem presente. A sua mão amorosa, a sua mão curadora estará sendo colocada sobre cada um de nós. E estaremos a sentir, nesse instante, esta presença dele, nos trazendo o bem-estar, despertando lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, a esperança. Onde, ao mesmo tempo, os ensinamentos de hoje nos mostraram claramente que não devemos deixar com que o mal tome conta de nós. A lição maravilhosa: se alguém te bater numa face, apresentai a outra. Jesus ensinando e mostrando que pagar o mal com o mal não tem valor algum. Temos sim que sermos muito mais fortes do que aquele que está enfermo e desequilibrado. Aprendendo-nos a nos autocontrolar, aprendendo-nos a assimilar cada vez mais esse ensinamento da humildade, que é o que combate o orgulho, que infelizmente faz com que muitas das vezes o homem se perca. Para que assim exalemos-nos a cada momento sentimentos de amor. Este amor maravilhoso que Jesus nos deu e da qual Ele espera com que nós, assim, aprendamos e pratiquemos no nosso dia a dia. Por isso que Deus, na sua bondade e na sua inteligência suprema, nos colocou para vivermos em família, despertando sempre lá do fundo do nosso âmago espiritual esse sentimento maravilhoso para com o filho, para com o neto, para com o pai, com a mãe, esposa, aqueles que nós assim nos afinizamos e da qual desperte em nós um laço muito mais forte, da qual se chama realmente amor. Então que possamos fazer com que isto se alastre a cada canto deste universo. Então, peço a todos neste momento que se entreguem em oração. Oração simples, oração sincera. Abram a mente e abram o coração. Chamem Jesus para junto de ti. Oremos. Sintamos essa presença, sintamos esse bem-estar que estará nos envolver. Sintam a paz os envolvendo e envolvendo o ambiente do vosso lar. Sintam a mente e o coração se harmonizando.
Sintam o vosso corpo se recuperando. Entregue-se a esses fluidos balsâmicos e curadores. Todos aqueles que solicitaram no grupo, que direcionemos também nesse instante o nosso pensamento positivo, amoroso, onde estaremos a exercitar este amor que Jesus está a nos oferecer, onde isto faz uma diferença muito grande neste momento em nossas vidas. No início da reunião, a Cacilda falou que ia ficar deitada, que está enferma. Sinta a presença de Jesus. Sinta essa alegria voltar a tomar conta de ti. Sinta essa fortaleza a dominar novamente o vosso organismo, aonde assim a recuperação daqueles pequenos desequilíbrios físicos e emocionais estarão a se reequilibrar. É muito importante. E assim, que todos nesse instante realmente sintam esta maravilha de Jesus em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Deck. Nós que agradecemos, André. Nós que agradecemos a você, a equipe médica da Casa Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, por tudo que recebemos de energias boas para o nosso fortalecimento material e espiritual. Que todos recebam esta grande energia neste momento e se completem fortalecidos para a nova semana que se inicia. Que assim seja. Muito bom. Uma boa noite a todos. Gostaria de lembrar a todos antes, no próximo domingo agora teremos o estudo com o nosso amigo Davidson, o estudo científico do Espiritismo, né? Vamos dar continuidade a esse estudo no domingo agora. Tinha sido prorrogado por mais uma semaninha, em função das eleições. Mas agora já vamos retomar os nossos estudos neste domingo agora. Muito obrigado.